Olá, amigos. Estamos aqui para traçar alguns comentários sobre economia política, sobre assuntos diversos e falar de algumas empresas. Aqui é a professora Écio Flávio Lemos. Por favor, se inscreva em nossos vídeos e dê a sua opinião através do e-mail, principalmente o e-mail www.previsioneseconomicas@gmail.com e verifique no nosso site www.previsioneseconomicas.com.br outras notícias, veja a lista nossa de vídeos, de podcasts, outras informações, oportunidades de trabalho e algumas outras curiosidades que possam interessar. Iniciamos com o mercado todo temeroso, o mercado todo caindo no mundo todo, diante da Omicron. O Japão e outros países já fecharam suas fronteiras. A Austrália acaba de suspender a sua reabertura. Então, resultado, há medo de uma crise, as bolsas caem, esborracham e a incógnita está aí. As vacinas atuais são eficientes contra o Omicron? Ainda não se sabe. É uma pena, mas é mais uma intempérie no mercado financeiro. O DNA Capital, adquiriu 25% do curso de medicina da Anima. E isso é uma coisa muito boa, porque é um aporte de 5 bilhões que dará à Anima sua capacidade de expansão. Em Nova York, a Petrobras, através de sua diretoria, recebe esta semana um cheque de 1,5 bilhões de dólares do grupo Mubadala. Esse grupo ficou, então, com a refinaria Landulfo Alves da Bahia. Esse é o primeiro passo para realmente a desestatização da área. E, além disso, a Petrobras já chegou com a conclusão que tem que vender também uma outra refinaria até o final de 22. Ou seja, a desestatização tem que continuar nesse aspecto. Ou seja, a Petrobras quer se livrar de ativos que não têm ligação direta com a produção de petróleo. Ou seja, em alto mar, agora expandindo mais a sua produção e assim sucessivamente. A Landulfo Alves vai permanecer por um tempo sobre a operação assistida pela Petrobras. E o governo baiano está satisfeito porque ela deve gerar agora mais impostos, deve crescer. E com isso, as indústrias periféricas vão, logicamente, sentir essa vantagem. Por outro lado, o emprego deverá também, deslanchar. Hoje, a Landulfo Alves está operando com capacidade de 60%. O Grupo Mubadala deseja elevá-la para 90%, o que realmente aumenta a produção de combustível refinado. Então, resultado, essa é uma notícia muito boa para a Petrobras. Agora, uma notícia não muito boa são as empresas brasileiras que estão olhando, já tem algumas como a XP e outras, têm transferido para Nova York. Ou seja, passar a negociar as suas ações lá. Existe razão, o Banco Inter, a Local Web, a Americanas e Natura estão preparando as operações para lá. O que acontece? Quando você abre o capital de Nova York, ou negocia em Nova York, as intempéries políticas não são tão grandes. Existem, sem dúvida nenhuma, mas de um montante muito pequeno. Já no Brasil, as tempestades políticas são uma constante. Ou seja, tem sempre um político falando o que não deve. Aliás, os políticos nunca falam o que devem, nunca propõem um plano de ação para o país se desenvolver, crescer. Não. É sempre, e outra coisa, sempre brigando entre si. Então essas empresas não estão erradas nessa tentativa de mudar para os Estados Unidos. Eu dou razão. Eu mesmo tenho uma filha morando no Canadá, filho morando na Irlanda, eu tenho 3 netos que têm passaporte e cidadania europeia, tenho uma amiga na Dinamarca, tenho na Noruega uma grande amiga que também está muito feliz por lá.
Inclusive tinha na minha terra natal um jardineiro chamado Zico, cujos filhos eram pedreiros, migraram para a Bélgica, hoje residem em Bruxelas e nem sequer falam em voltar para o Brasil. Então vocês veem que a política que muitas vezes eu falo tem prejudicado demais o país. Eu mesmo, quando regressei do exterior, eu achava que o país ia deslanchar, o país ia crescer. Eu tinha uma fé danada no país. Trabalhei muito lá fora pelo país. Mas aqui dentro a gente vê que tem muita gente trabalhando contra o país. O tempo todo. Esse é o tempo todo, infelizmente. Eu fiquei de falar sobre 5 profissões, as quais eu não conheço, que parecem ficção, mas que já são uma realidade no mundo da inovação. Observe essas profissões para ver se você está preparado para elas, ou se vai se preparar, ou se vai preparar os seus filhos. Até, segundo a Dell Corporation, até 2030, 30 milhões de empregos serão modificados pela tecnologia. Especialistas em metaverso e NFTs, bem como prototipadores de dados, surgem nesse contexto. Algumas coisas eu nem sei o que é. Eu estou lendo justamente porque não sei. Por exemplo, o designer de modelo de negócios. É uma função para o administrador. Será comum no futuro próximo um designer que cria e desenvolve modelos de negócios adequados para encontrar fluxos de receita e estratégias de preços para novos produtos ou serviços. Aqui, novos produtos, eu estou me lembrando aqui da lista telefônica. Vocês lembram? Nós tínhamos aquela lista amarela enorme. Desapareceu. Esse é um produto antiquado. Quem tem serve hoje para o museu. Então, veja bem, esse designer de modelo de negócio vão apoiar as equipes de inovação. Ou seja, dando a essas equipes campo de trabalho, na busca de novas oportunidades de negócio desejáveis e viáveis que possam agregar valor aos negócios. Hoje em dia, muitas marcas tentam inovar e se deparam com a necessidade de atuar em outro modelo que não sabe ainda como fazê-lo. Então, esse modelo essa profissão será, obviamente, muito importante na organização estrutural mercadológica das empresas. Os especialistas em metaverso, vem aí, assim como hoje nós temos os profissionais que entendem de mídia, planejamento, criação e outras disciplinas para o mundo virtual de convivência, todos esses atributos precisarão convergir para não acontecer de forma sinótica. Isto é, em uma simbiose invisível, será preciso entender e compreender o que é possível fazer, como acontece hoje no mundo dos games. Poucos profissionais realmente entendem todas as possibilidades que esse ecossistema oferece. Em seguida, o especialista em NFT, blockchain. Esse especialista em NFT, blockchain, dando uma olhada nas estatísticas recentes, a gente vê que a popularidade do NFT está crescendo. Em 2020, o valor total de venda de tokens não fungíveis foi de 250 milhões de dólares, enquanto no primeiro trimestre de 2021 saltou de 250 milhões para 2 bilhões. Então veja bem a importância desse especialista em NFT e blockchain, ou seja, também mais uma nova carreira. O prototipador baseado em dados. O prototipador. Os dados e a maneira de visualizá-los estão cada vez mais acessíveis e intuitivos. Em breve as tecnologias chegarão no estado da arte para promover um acesso amigável aos dados de todas as plataformas e para todas as áreas. Ou seja, a habilidade mais importante não será de conseguir dados e analisá-los, mas sim de ter ideias de que ações serão tomadas, que testes serão feitos, quais os experimentos serão testados e quais os protótipos teremos para colocar em prática.
Os profissionais mais valorizados serão aqueles que interagirem em sua capacidade de analisar dados. Mas não será aqueles que simplesmente tenham capacidade de analisar dados, mas de colocar ações na prática, gerar negócio e fazer diferença para a companhia. Aliás, fazer diferença sempre foi uma norma da administração. O agente de mudança de inovação. Por mais rápido e dinâmicas sejam as mudanças tecnológicas e a inovação que consumimos, as empresas precisarão de pessoas que deverão assumir a responsabilidade de transformação da cultura de inovação. Veja bem, eu que assisti Flash Gordon, que aparecia numa televisão no tempo que isso era impossível, aquilo já era uma preparação, talvez, de transformação cultural para a inovação que viria 50 anos depois. Observa bem o que ele disse, 50 anos depois. Isso acontece principalmente nas empresas que têm áreas de inovação ou até dentro do próprio RH. Mas adiante de um mundo tão caótico, essas posições serão consideradas essenciais muito em breve. Hoje ainda tem a sua atuação os chamados double hat, ou seja, alguém que acumula essa função de treinar e aculturar as empresas. Mas isso ainda é visto como despesa, e não como apenas uma iniciativa de treinamento. Se você quiser ver mais sobre esse assunto, está em https www.forbes.com.br Forbes Tech TECH/2021/11/ conheça 5 profissões que parecem ficção, mas que já são realidade no mundo da inovação. Tenha um bom dia, eu espero que tenha sido útil, para você se preparar, ver o que vem pela frente, vem muito rápido, e preparar também aqueles que convivem com você, preparar sua empresa. Se você não preparar a sua empresa, você vai virar o catálogo telefônico, você vai virar as páginas amarelas, como tem acontecido com inúmeras empresas. Veja bem o que aconteceu com Mapping, Mesbla, Fotótica, Kodak e tantas outras empresas. Olivetti, Hamilton. Acabaram naquele formato, acabaram. Se alguma delas hoje ainda existe, é em outro formato. Por isso é que eu te convido. Veja os novos formatos. Tenha um bom dia. Felicidades e espero que você tenha aproveitado bem nosso papo.